Bom, recebi aqui na minha casa meu amigo Rafael, que está morando agora em Minas Gerais, João Molevade, e nós batemos um longo papo aqui, um papo racional, conversamos muito, e ele bateu muito na tecla que o Juarez já vinha insistindo há mais de um ano, e há pouco tempo também eu fiquei sabendo, e ele veio me lembrar agora sobre umas dicas para a gente chegar mais rápido onde a gente quer, né? Essas dicas são a gente procurar praticar o conhecimento, né? Então você falou muita coisa hoje que eu achei interessante. Eu queria que você, se você lembrasse e falasse aqui para o pessoal que pode servir essa fita para muita gente. Tipo assim, tudo começou, né, que eu estava assim meio desanimado lá em João Molevade de frequentar, assim, comecei a ficar meio desanimado, né, de frequentar a banda, a caravana, né, porque, tipo assim, tava começando assim, a ter pessoas assim que, não gosto do Rafael porque o Rafael é assim, não gosto do Rafael porque o Rafael é assado e tal, e eu passei a ficar incomodado com isso, né, porque a gente estuda no livro que a gente tem que sempre procurar união, né, sempre procurar estar de bem com todo mundo, sempre procurar ver todo mundo da mesma forma, todo mundo igual. Aí eu comecei a ficar incomodado com isso, porque às vezes eu queria falar com a pessoa e a pessoa muitas vezes não estava nem aí pra mim e tal. Não queria mesmo, né? A transmissão dela era não falar comigo por algum motivo que eu desconhecia. Aí eu falei assim, não vou ligar pro Juarez, porque a partir do momento que está começando a vir a transmissão, para eu não frequentar um trabalho nacional, é que o negócio está começando a ficar sério. Então eu vou ligar para o Juarez para falar com ele, para ver o que ele pode me falar assim, para eu cortar essa transmissão, né? Aí quando eu liguei para ele, aí ele começou a falar comigo sobre a gente praticar o que está escrito no livro, né? Que ele já vem falando isso há muito tempo para várias pessoas em Cuiabá e para o Brasil inteiro. Que nós temos que praticar tudo que está no conhecimento, a partir do primeiro volume da obra até o final do histórico. Aí ele virou para mim e falou assim, que se nós dermos bola para a transmissão, a gente não vai conseguir chegar lá, né? A gente não vai conseguir ter evidência, não basta a gente ler e reler os 1000 livros 100 vezes. A gente tem que ler e reler e pôr em prática. Ou seja, o que acontece, o que estava acontecendo comigo? Eu estava passando a dar bola para a transmissão. E a gente sabe que tudo é transmissão do meio invisível, né? Então a gente tem que procurar bloquear isso para que a gente não faça besteira, né? Então uma coisa que ele falou assim foi o seguinte, que a gente não deve dar bola para a transmissão para poder adquirir a paz interior e exterior, né? E quando a gente dá bola para a transmissão, fica difícil da gente chegar nesse estágio. Então eu citei um exemplo para ele, eu falei assim, Juarez, então por exemplo, se tem uma Maria lá na caravana que, sei lá, falei alguma coisa para ela, dei vazão a uma transmissão, que ela ficou ofendida e tal, e ela não teve a coragem de chegar para mim e falar o que falar, eu não gostei disso e tal. Ela simplesmente passou a me ignorar. Então quando eu chegar na caravana, que eu ver essa Maria, que ela estiver num grupo de pessoas, o que eu devo fazer? Eu devo falar com a Maria, salve Maria, tal, tudo bem? Essa Maria é uma pessoa fictícia, né? Salve Maria, tudo bem, tal. E ela vai virar e não vai falar nada comigo. Mesmo assim eu tenho que dar salve para ela, junto com todas aquelas pessoas que eu dei salve. O Juarez falou assim, sim. Eu falei assim, é mesmo? Então se eu chegar, for na 20ª caravana, der salve para ela continuar virando as costas para mim, eu vou ter que continuar chegando e dar salve para ela como se nada tivesse acontecido? Ele falou sim, porque a partir do momento que ela não te responde, é sinal que ela está dando bola para aquela transmissão, né? E se você não falar com ela, você também está dando bola para a transmissão, né? Então, se eu sei que aquilo é uma transmissão, a partir do momento que eu não falo com ela, eu estou dando bola. Então, se eu chego e trato ela normal, como as pessoas que conversam comigo, significa que eu não estou dando bola para aquela transmissão. Se ela não fala comigo, ela está dando bola. Se ela não fala comigo, ela está dando bola para a transmissão. Então, tipo assim, o problema é dela. Ela que tem que procurar corrigir esse defeito que ela tem de não seguir o que está no livro. Né? Que seguir o que está no livro é não dar bola para a transmissão.
como o Racional fala no primeiro volume da obra, né? Você sabe a frase direitinho? Com errôneos, nossos... Naquela lição, todos no mundo, fora do natural. Aí ele fala que vigiai as vossas ideias e vejam o quanto errôneas todas elas são. Então, isso aí vai de acordo com o 187, se não me engano, na página 41, que fala que ninguém sabia que o pensamento é um bicho e a imaginação também. Então vai dar bola para bicho. No livro mesmo está falando que o pensamento é um bicho e a imaginação também. E isso que você falou também, que sobre praticar, infelizmente eu reparo, e eu também estava dentro desse grupo, que toda vez que nós comentamos sobre conduta racional, sobre procedimento racional, sobre atitude racional, ainda mais conduta, a gente sempre fala no sentido de censurar alguém que a gente está lembrando que tem uma conduta que a aos nossos olhos não seja de acordo com o que a gente acha que é racional. Então sempre quando a gente fala em conduta racional, a gente sempre lembra de uma terceira pessoa, ou de uma segunda pessoa. Nunca a gente usa essa conduta racional lembrando dos nossos defeitos que tem que ser corrigido. Esse é o grande defeito. Então, a melhor conduta de um racional é não julgar ninguém. Entendeu? É não julgar ninguém. Ah, fulano está fazendo assim, assado. Aí a pessoa começa a comentar e esquece que é ver, ouvir e calar. No livro está escrito que é ver, ouvir e calar. Mas as pessoas agem como se tivesse escrito ver, ouvir e falar. Então está contra o conhecimento. Que tipo assim, acho que são coisas assim tão simples do dia a dia, né? Que às vezes a gente não fala com maldade, a gente não fala da pessoa no sentido de corrigir ela, né? A gente fala às vezes assim por uma boa ação mesmo. Ah, fulano, por que você não faz assim? Por que você não vai na caravana assim, né? Por que você não chega, sei lá, com 3 horas de leitura na caravana? Às vezes a gente não fala isso com o sentido de corrigir a pessoa assim, né? Não sei o que, às vezes é num bom sentido, né? A gente fala assim, pô, a gente gosta da pessoa, quer aquela pessoa bem. Mas se a gente for parar para analisar o procedimento certo do universo desencanto, a gente não tem que ficar se preocupando com isso, né? Porque eu não lembro que o João ficava falando para todo mundo que tinha que ler, que ele chegasse na caravana antes dele ter evidência, ele não ficava reparando quem estava com roupa assim, quem estava com roupa assado, se a pessoa estava com roupa amarrotada, se a pessoa estava com tênis de couro, ele não estava preocupado. Ele estava preocupado em seguir o que ele estava lendo no livro. Então, se o livro falava que ele tinha que ir na caravana, que ele tinha que divulgar o conhecimento, ele ia. Ele não queria saber se as outras pessoas iam, se não iam, entendeu? Então, isso que eu acho uma coisa assim super importante. Que tipo assim, que as pessoas têm que se preocupar mais com elas mesmas, né? Tipo assim, vigiar as suas próprias ideias, como o livro fala, né? E não se preocupar com as ideias das outras pessoas, com que as outras pessoas sejam. Porque uma vez o Juarez falou para mim que a natureza, ela respeita e entende a deformação de cada um. Então quem somos nós para julgar a deformação de uma outra pessoa? Se a própria natureza não fica ali no dia a dia julgando a deformação dela. Pelo contrário, respeita. E uma coisa que quem foi em Cuiabá deve ter observado é que o João trata todo mundo igual, né? Aquela pessoa que a gente julga, né, erradamente, que é assim, ou que é assado, ou que não lê, ou que não tem uma outra conduta, e aquela outra pessoa que a gente acha que é certinha, que faz tudo certinho na fase e tal, o João trata as duas pessoas idênticas, né? Porque ele tipo assim, não tem distinção, esse aqui é assim, ou esse aqui é assado. Eu imagino assim porque o João, ele vê o que a gente não vê. Então eu acho que uma coisa que a gente poderia ter assim que eu acho que é uma dica que a gente pode ter para nós mesmos, né? Toda vez que uma pessoa fizer alguma coisa que a gente não gosta, ou que está lapidando a gente procurar olhar para o lado, procurar imaginar que aquela pessoa tem coisas ali do lado dela que a gente não está vendo. Tem habitantes ali do lado dela, seres invisíveis, que estão ali fazendo com que ela tome aquela atitude. Toda vez que alguma coisa acontecer que a gente não gosta, que um aparelho fez isso, fez aquilo, falou, se a gente parar e não analisar o aparelho, e sim olhar
ao redor dele, o que existe por trás dele, quais são as energias que estão ali transmitindo para ele, o que ele não deve estar sentindo, como é que deve ser aquela carga que aquela pessoa está recebendo para tomar aquela atitude, a gente vai ver o seguinte, que não vale a pena a gente brigar com aquele aparelho. A gente discutir com aquele aparelho, a gente vai estar sendo apenas ferramenta para aquelas energias continuarem usando mais ainda aquele aparelho. Em resumo, é para não dar importância mesmo. E como a gente não tem evidência para ver e conversar com aquelas energias que estão do lado, a gente tem que ficar quieto. Deixa o aparelho ser usado daquela forma e procurar ficar quieto. Se a gente não tem uma coisa racional para falar, uma coisa que está escrito no livro para falar para aquela pessoa, é melhor não falar nada. Porque se a gente puder usar o livro, não, fulano, ó, você está agindo assim, mas a gente sabe que está escrito no livro que não é bem assim, né? A conduta não é essa, tal. Aí se a pessoa está assim, então fica quieto, né? Porque uma vez o Juarez falou para mim que a melhor arma contra o magnético é a paciência, né? É a calma. A calma é a melhor arma contra o magnético. E o magnético o que é? Aquelas energias que estão ali usando aquela pessoa. Então se você cair se você der bola para a transmissão, você vai lá ficar brigando com ela, tal, dando vazão. E essa questão de praticar o conhecimento, para não ter confusão, é que todo mundo tem sua experiência na vida, todo mundo tem experiência. Então, é para praticar o conhecimento. Nós, porque no primeiro volume fala que a prática das experiências é o livro da noção das incertezas. Então, dá no mesmo, a pessoa vai... Imagina um livro de incerteza, agora imagina um livro das noções das incertezas. Então, não é essa prática que ele está falando, é praticar o conhecimento. O que é praticar o conhecimento? É poder viver o mais natural possível, né? Poder ajudar a fase. E a gente está tentando, descobrindo. A melhor coisa que aconteceu conosco, que está acontecendo com a maioria das pessoas, é a primeira coisa, reconhecer o erro. Entendeu? Reconhecendo o erro, que eu tenho defeito, eu não quero saber do defeito dos outros. Cada um tem que procurar a solução dos seus defeitos. Eu vou procurar o meu, não adianta ficar procurando deformação dos outros, eu vou encontrar. E esse mundo é uma deformação. Se eu procurar, mesmo que eu não procure, vai ter deformação. Então tem que procurar as virtudes da pessoa. Agora os meus defeitos tem que catar, para daí eu começar a me tratar. Então, o primeiro passo, se eu identifiquei os meus defeitos, pelo menos alguns, já é um bom sinal de que eu tenho chance de melhorar. Eu posso ter chance de melhorar, porque eu já identifiquei. Agora a melhora cabe a mim, né? E assim as pessoas. Então essa fita que a gente está fazendo, não é com nenhuma intenção de querer ensinar a culturação para ninguém, não, nenhuma mesmo. Nem temos capacidade para isso, né? Mas é só um bate-papo que a gente tem vontade de falar, porque se a gente conversa aqui e fica tudo perdido. Então nós registramos, porque vai que alguém vê essa fita e goste. E sirva para alguma coisa. Então serviu. Se não serviu, dá paciência. O importante é o livro. Entendeu? Porque, outra coisa, na passagem do ano, de 2000 para 2001, eu pedi de coração à natureza, pedi mesmo, que o universo de desencanto se tornasse meu manual de instrução. Que qualquer problema, dúvida que eu não tivesse chance de perguntar ou saber com quem sabe mais do que eu recorresse ao livro e encontrar essa luz. Entendeu? Aí eu estou tentando por esse caminho. Uma coisa interessante que o Juarez falou para mim, que mexeu muito comigo, né? Foi que ele chegou para mim e falou assim: Rafael, eu estava analisando um dia desses assim comigo e lembrando como é que era o João antes da vidência, né? E tipo assim, buscando na memória o que ele fazia naquela época que a gente não faz agora, o que eu poderia buscar que ele fazia naquela época que está faltando agora, né, sem ser a leitura que ele sempre fez, para a gente fazer. Aí ele chegou à conclusão de que o João, ele colocava em prática radicalmente, né? A gente tá falando para ninguém, a gente não está falando para ninguém ser radical, porque cada um tem sua deformação, cada um vai ter que lutar contra o seu maior defeito, contra a sua maior transmissão. Mas o João, ele chegou a ser radical, de ele ler na página do livro hoje e amanhã ele já está executando o que ele leu. Então, se ele lia que ele tinha que acordar de madrugada, que está escrito isso no livro, que é a melhor hora para ler é de madrugada, ele não esperou 1 mês, 2 meses para fazer isso não. No dia seguinte, ele passou a acordar de madrugada. E só terminou depois da vidência. De repente nem terminou.
Então ele passou a acordar de madrugada até abrir a evidência. Então ele leu no livro que ele tinha que divulgar, ele passou a divulgar até abrir a evidência. Ele leu no livro que tinha que ver, ouvir e calar, ele passou naquele exato momento a ver, ouvir e calar até abrir a evidência. Né? Então, tipo assim, o João, ele não mediu isso. É radical. Eu tenho um livro, acho que é o 235, que fala que os racionais, assim, radicais, são os radicalizados no conhecimento. Ele até enaltece o radicalismo nesse sentido. Radical com conhecimento. Isso. Não. Então, tipo assim, o João, ele não mediu esforços para ir contra a própria deformação dele, para seguir o que estava escrito no livro. Né? Então, o que acontece? O João não teve só o mérito de falar assim, ele leu muito, sempre, né? Não foi só esse mérito, não. Foi o mérito de ter seguido o que ele estava lendo. Ninguém falava para ele assim, porque uma coisa que o Juarez falou assim para mim, Rafael, a gente não sabe que a gente tem que ir na caravana, sabe? Isso é uma teoria. Quando a gente vai na caravana, a gente está praticando. A gente não sabe que a gente tem que tocar na banda, por exemplo, a gente de Monlevade, de Cuiabá, a gente não sabe que tocar na banda é uma divulgação, é um tratamento? A gente sabe. Isso é teoria. A partir do momento que eu pego o meu instrumento, coloco minha cabeça no mapa e me formo na banda, eu estou praticando. Né? Então, tudo que a gente está lendo é teoria. Os 1000 livros é tudo teoria. A partir do momento que a gente praticar, aí é diferente. Né? Então a gente tem que buscar praticar o que a gente já pratica em outras coisas. A gente não pratica divulgação? Pratica. A gente não pratica ir na banda? Pratica. Agora a gente tem que passar a praticar o que a gente lê. E a pessoa que não conhece, por exemplo, não conhece o João, vamos supor que a pessoa veja essa fita e fica, mas por que isso está no livro? Seguir uma pessoa, né? Nós estamos seguindo exemplo de uma pessoa. Isso. Que, se eu não me engano, acho que é no livro 141, na página 68, que diz que, depois eu vou verificar se é isso mesmo, que quem conhece os habitantes do espaço sabe que são grandes lapidadores. Agora, muitos não conhecem. E tem que conhecer através de quem conhece. Então, nós não estamos saindo fora da cultura racional do livro, né? Que eu estava observando, que no início do livro 44, ele fala da Lua. Aí ele fala que a Lua nova, ela é variante. A crescente é de mudança. A cheia é clarividente. E a Lua minguante é o ponto afirmativo. Né? Então é uma coisa cíclica. Né? Então, se você quer resolver um problema, está ansioso, quer resolver, quer decidir uma coisa, se você prestar atenção, nós estamos na fase aqui, nova, por exemplo, variante, você vai se preocupar com isso, aí depois vem a mudança, aí depois sim vai ficar clara a coisa, e depois vem o ponto afirmativo. Então, a gente não deve se preocupar porque as coisas são cíclicas. Né? Assim na nossa vida, não adianta você se preocupar com uma coisa que está tudo em mudança, tudo em transformação. É a única lei que ninguém pode contestar, é a lei da transformação. Então, no início do livro 44, ele fala, procura examinar esse livro, que isso quer dizer muita coisa na nossa vida, essas mudanças que tem. Tudo na nossa vida, existe uma fase que está clara, existe uma... A pessoa está procurando uma coisa, uma solução, uma coisa muda, varia, entendeu? Aí depois vem um ponto afirmativo. Sempre vem. Aqui às vezes a gente quer decidir uma coisa numa fase que não está boa, aí não adianta. Aí não precisa se desesperar. Precisa manter a calma, você falou, né? A calma é a melhor coisa contra uma negativa. Toda decisão que a gente for tomar, né, a gente tem que tomar sempre, não na hora que a gente está, né, agitado, assim, porque porque as transmissões vêm todas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que esperar, tipo assim, o povo transmitir tudo que eles querem, né? A gente dá uma paradinha assim, analisa qual é a melhor transmissão, né? Se a melhor transmissão é seguir para esse lado, seguir para aquele lado, ou de repente não seguir nenhuma, né? Porque se a gente tomar atitude numa hora que está chovendo uma transmissão, a gente pode ir pelo pior caminho. Assim, né? Na rapidez, assim. É bom ter sempre calma contra o magnético. E tem um livro aqui, que é o 122, página 82, que fala o seguinte: e para que fique bem último parágrafo, e para que fique bem conscientizado do que são, é preciso ler e reler e persistir
para se conscientizar de que todas as vontades que a ferramenta, que é o aparelho, tem, são transmitidas pelas energias que comandam o aparelho. As energias que o aparelho está ligado. Então aqui fala que nada é do aparelho. Qual livro? 122, página 82. Então o que nós chegamos à conclusão assim, de que o aparelho deve fazer? Educar a mente. E esse educar a mente tem no livro 66, na 10ª mensagem. Fala muito sobre praticar o conhecimento e educar a mente. O que significa educar a mente? Né? A pessoa vê um sentimento, uma transmissão que não confere com a cultura que nós carregamos, a pessoa não dá bola, não dá transmissão. Eu sinto uma raiva dele danada, uma raiva, um ódio dele. Né? Aí eu tenho que ver se esse ódio, o que tem a ver o habitante do mundo racional que saiu da planície com esse ódio? Não tem nada a ver. Então eu procuro não dar bola, que é aquela energia é mais fácil sair. Vem um ciúme, eu tenho um ciúme de uma pessoa. Pô, mas o que tem a ver o corpo de energia que saiu lá do mundo racional com esse ciúme? Isso aqui é da deformação. Então eu procuro praticar o conhecimento, procurar não dar bola às pessoas. E assim a gente vai aos pouquinhos educando a mente. Eu estou decidido a fazer isso, não estou fazendo nada, mas eu quero fazer, educar a mente. Que aí cada lapidação que vier, a pessoa faz dela um exercício. Aí vai sair da teoria. Não vai sair da teoria, que a cultura racional é teoria enquanto não praticar. Começou a praticar, saiu da teoria. Aí consegue o amadurecimento. Aí do amadurecimento vem a tranquilidade. E da tranquilidade aí vem a vivência. Eu estou lá ainda na teoria, querendo chegar na prática. Né? Assim, eu acho o seguinte, que a gente, todos nós, né? Todos nós estamos lutando, temos nossas deformações, temos aquela coisa que a gente sabe que mexe com a gente, que a gente sabe que é errado. Nós, a nossa individualidade, se a gente sabe assim que só nós, a natureza, né, o mundo racional, sabemos que a gente quer mudar essa coisa nossa, né, esse defeito que a gente tem, né? Então, eu acho que o fato da pessoa ter consciência, como você falou um pouco atrás, né? Consciência de que ela tem que melhorar, que ela tem que mudar, que ela tem que praticar, eu acho que isso é tudo, né? Só a pessoa saber, ter o amadurecimento de saber que ela tem que botar em prática o que ela leu, já é uma batalha que ela venceu. Acho que o pior é a pessoa achar que é assim mesmo, que o negócio é só ler e ficar nisso. Né? Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela para assim, com ela mesma, fala assim, poxa, eu fico nervoso quando acontece uma certa coisa na minha vida, toda vez que o meu vizinho, sei lá, põe um vaso de flor assim na janela, eu fico nervoso com isso me incomoda, isso me lapida, não sei o quê. Quando a pessoa para analisar que ela tem que mudar isso, que ela para assim, poxa, mas o que tem a ver o meu vizinho botar o vaso de planta ali na janela? Por que eu estou ficando nervoso com isso? Se tem alguma coisa a ver, eu estou me lapidando à toa. Eu acho que o fato da pessoa... Só está lapidando é sinal de que ela que tem que mudar. E senão o outro estava lapidando. Quem lapida é que tem que mudar. Não vamos mudar o mundo. Isso. É mais fácil mudar a gente do que mudar o mundo. O que é mais fácil? Mudar o mundo ou mudar? Nós mudarmos, né? Porque o João sempre está batendo nessa tecla, né? O que está ruim está bom, o que está bom mesmo, né? Então eu acho que quando a pessoa para analisar isso, fala assim, não, peraí, o vizinho não está errado de colocar o vaso lá, eu que estou me lapidando de botar. Então, quando a pessoa adquire essa vontade de querer mudar, de olhar para o mundo e falar assim, não, peraí, por que eu estou brigando? Por que eu estou me incomodando com um vaso na janela? Isso é muito pouco, né? Para o que eu devo fazer, que é ler e reler, de botar em prática. Então eu estou me ligando numa coisinha tão pequena. E se a gente for analisar no nosso dia a dia, às vezes a gente dá vazão e dá bola para tanta transmissão tão besta, que depois a gente chega e fica se arrependendo, fala assim, poxa, por que eu fui falar isso? Por que eu fui ficar nervoso com isso? Isso é tão besta, né? Acho que todos nós já passamos por momentos de leituras assim, altas e baixas, todo mundo já variou, né? Todo mundo pode falar assim, não, já li bastante, já li tantas horas por dia,
E todo mundo já pode falar assim, ah, eu já li tanto de bastante assim num dia, mas também já li tão pouquinho assim que eu tenho até vergonha de falar que eu li aquele pouquinho, né? Então, eu acho que quando a gente lê bastante, se todos nós procurarmos lembrar aquele dia que a gente leu muito, todo mundo vai lembrar desse dia. Todo mundo lembra do dia que leu muito, do dia que não leu nada, né? Ou que leu pouco. Se a gente for analisar assim, não, tal dia eu li muito. Se a gente for analisar aquele dia que a gente leu muito, qual foi, o que a gente fez durante aquele dia, a gente vai chegar à conclusão que nesse dia que a gente leu muito, a gente não deu bola quase para a transmissão. A gente nesse dia, a gente olhou o mundo de outra forma. A gente nesse dia olhou as pessoas de outra forma. A gente colocou as pessoas e os nossos problemas assim tão pequeno que a gente não lapidou com nada. Porque a gente leu tanto nesse dia, a gente ficou tão em contato com a energia racional, a gente ficou tão feliz de ter lido aquela quantidade de hora, que o vizinho falar alguma coisa, a gente falou assim, pô, entendeu? A gente não deu bola para aquilo lá, porque a gente, tipo assim, a gente entrou em outro plano. A gente viu que o mundo é muito mais do que dar vazão a essas pequenas transmissões que tanto não lapida. Deu valor ao que interessa. Né? Isso. Então, quando a gente lê muito, nesse dia, se todo mundo procurar lembrar esse dia que leu muito, a gente vai lembrar disso. Que nesse dia a gente quase não lapidou. Porque a gente estava ligado em outra coisa, a gente estava ligado no conhecimento, na cultura racional. A gente não estava dando importância, a gente esqueceu dos nossos problemas. E para a gente chegar lá, a gente tem que ter consciência racional disso, que nós devemos não dar bola para a transmissão, né? E o racional fala, não estou me recordando agora o livro, que ele fala que a gente tem que despreocupar de tudo. É o 226. Né? Então a gente tem que despreocupar, o racional fala isso, a palavra. Quem despreocupar de tudo vai desenvolver o raciocínio muito mais rápido. Então a gente não tem que estar preocupado com essas coisinhas da matéria. Porque se a gente parar para analisar tudo que a gente vive, todas as lapidações que a gente passa no trabalho, no dia a dia, com a nossa família, muitos leitores têm a família que não é estudante, né, que implica com isso, que implica com aquilo, o trabalho, aquele chefe que pega no nosso pé, a gente não está bem fisicamente, é a barriga que está incomodando, eu não queria ter essa barriga. Todo mundo tem a sua lapidação, né? Eu acho que ninguém pode olhar a lapidação do outro assim, a pessoa está lapidando com isso, nem é besteira, porque cada um tem a sua lapidação e cada lapidação tem importância na vida de cada um, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essa lapidação e enxergar e olhar para ela de forma assim que, poxa, essa lapidação dá para me tirar de letra. Se eu botar em prática o que está escrito no livro, que o racional fala para mim todos os dias, eu vou tirar essa lapidação de letra. Né? Eu vou olhar para esse meu chefe que tanto pega no meu pé e vou falar assim, porra, ele é um coitado. Né? No fundo, ele está assim porque ele não se conhece, ele não sabe que ele não é daqui, ele não sabe que ele não se comanda. Então, tipo assim... Na verdade, quem tá querendo lapidar é a causa que está em cima dele, ele está sendo só usado. Então a gente tem que ter essa consciência, né? A consciência racional, que eu tenho certeza que nós todos, né? Tipo assim, depois de 1 ano, 2 anos de cultura racional, depois de ler os 1000 livros, no fundo, a gente tem essa consciência. No fundo, eu vejo que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Porque a gente leu no livro. Então, no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que nós devemos vigiar nossas mentes, educar a nossa mente racionalmente, porque a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe o que é o certo. Não precisa o fulano falar pra gente, porque no fundo, a gente sabe o que é. Isso, como diz no livro, o ser humano acostuma com os hábitos, né? Costuma, tudo é hábito, tem que acostumar. Então a gente acostuma com isso. Isso, esse fato de costume, né? Até você me lembrou que uma vez o Juarez falou pra mim, Rafael, tudo na vida a gente acostuma. E a gente deve ditar um ritmo. A gente deve procurar o nosso ritmo e ditar o ritmo da nossa vida. Então, se a gente parar para analisar a nossa vida, nós sempre tivemos ritmos em muitas coisas da vida da matéria. Todo mundo tem um ritmo. Todo mundo tem um ritmo de... Né? Todo mundo não vai certa hora no banheiro. Cada um tem seu ritmo.
Tem gente que vai todo dia, na mesma hora, vai no banheiro de manhã. Acorda de manhã, toma um café, vai no banheiro. Todo dia. Isso daí, de repente, há anos ele faz isso. Todo dia aquela pessoa vai no trabalho, entra naquela determinada hora, rigorosa. Ele sabe que se ele chegar 10 minutos depois, ele vai perder, né? Vai descontar o salário dele. Então ele não chega, ele chega 10 minutos antes, mas não chega depois. Então às vezes a pessoa está indo no trabalho todo dia e está nesse ritmo. Anos e anos ele está indo nesse ritmo, indo para o trabalho, ele sempre passa por aquela rua, ele sempre pega aquele determinado ônibus, então ele criou esse ritmo, né? Então eu acho que ninguém percebe que está sendo obediência, uma coisa, né? Isso. Então a gente tem que buscar isso na leitura, criar o nosso ritmo. Cada um tem que procurar ver qual é a melhor hora para ler e buscar aquele horário, determinar aquele horário e seguir ele como a gente segue na vida da matéria. Todo mundo tem um ritmo na vida da matéria, todo mundo seguiu uma ordem, todo dia fez aquele negócio, ou alguma coisa, ou numa academia, ou no trabalho, ou na hora de almoçar, ou na hora de jantar, todo mundo tem aquele horário rigoroso para fazer uma determinada coisa. Quando a gente passa mal, que a gente vai no médico, o médico não fala, tomar um remédio de 8 horas, a gente não segue. A gente põe o relógio para despertar, mas naquele 8 horas a gente está tomando aquele remédio. Então eu acho que a gente tem que buscar isso para a cultura racional. Então a gente tem que imaginar, poxa, qual é o melhor horário para mim ler? Eu entro para trabalhar 8 horas, 8 horas tem que estar no trabalho. Então, por exemplo, poxa, vamos tipo assim, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, né? Vamos supor assim, se 8 horas tem que estar no trabalho, vamos imaginar que eu tenho que acordar... Cada um cria uma forma um horário fictício. Então a pessoa vai determinar o horário que ela tem que acordar para ela ler aquelas determinadas horas. Esse jeito, cada um tem que criar o seu jeito, o seu jeito. Que se convém, né? Porque não dá para eu não posso falar... a fórmula pronta. Eu não posso falar, você tem que acordar a tal hora, porque cada um é aposentado, um trabalha só à tarde, um trabalha só de manhã, né? Outro não faz nada o dia inteiro, então cada um vai procurar a sua hora. E eu acho que cada um tem que buscar a sua hora de leitura. E ser radical com isso. Procurar, nessa hora que você estipular para você ler, você sempre lê nessa hora. Porque você sempre fez tantas outras coisas na matéria naquela determinada hora, por que não fazer com a cultura racional? Se você sempre entrou no trabalho 8 horas da manhã, por que numa determinada hora você sempre não pegar no livro para ler? Né? Então, se todo mundo não esquecia de você de 8 da manhã às 6 da tarde, que você estava trabalhando, a sua família não dava bola para você, seus filhos e tal. De 8 às 6 da manhã, eu estou trabalhando. Tudo que você criava na sua vida, você tirava do horário de trabalho. Não, de 8 às 6 eu não posso, eu estou trabalhando. De segunda a sexta. Tirando de 8 às 6, segunda a sexta, eu posso ir tomar um show, posso fazer... Então a pessoa tem que fazer isso com a cultura racional. Então de tanta hora, eu tenho que ler. E fazer isso todo dia. Né? E eu acho que, aí voltando a falar da consciência, né? Aqui no livro do histórico, no 31 do histórico, né? Na página 125, que eu falei agora, que a gente tem consciência racional, né? Então ele fala assim, então você que já atingiu esse elevado conhecimento não pode perder mais tempo. Então veja que o racional fala, então você leitor, que já atingiu esse elevado conhecimento, não pode perder mais tempo, porque sabe perfeitamente que perdendo tempo, está se prejudicando muito, mas muito mesmo, porque você já atingiu o estado de consciência racional, pelo conhecimento que tem de cultura racional. Aí na página 126 ele continua, porque quando atinge esse estado de consciência racional, falta muito pouco para o desenvolvimento total do raciocínio. Então, aí é mais persistência na leitura. É ler e reler, quanto mais melhor, para mais melhorar o seu estado de equilíbrio e de tudo. Ele já resumiu tudo. Então essa mensagem eu acho Porque importante. o que atrapalha a pessoa assim, de ter força para afirmar na leitura é porque os bichos, eles transmitem na cabeça da pessoa, no aparelho, né, que nós não merecemos nada disso, que nós estamos
pior dos piores, nós somos bicho mesmo. Eles também, nós somos bem bicho mesmo. Não temos, como se não tivesse nem raciocínio, não tem chance. Por isso que eu acho que o Racional fala na obra que muitos vão pegar de unhas e dentes o livro, né? Bom, unha e dente é bicho, né? Então, tipo assim, se a pessoa se sentir bicho, que seja assim, mas pega de unhas e dentes, então, mas continua lendo. Não desanima nunca, nem que for como bicho. Se for para pegar de unhas e dentes o livro, no caso, assim, né? É o desespero que a pessoa vai chegar ao ponto de querer desenvolver o raciocínio, sabe? Então, a pessoa não desanimar nunca. Não desanimar mesmo, não desanimar. Porque vale a pena a pessoa se esforçar agora, ter carinho uns com os outros, né? Procurar ser alegre no meio racional, procurar e vale a pena insistir, mas insistir mesmo, porque é só fazer, a gente vai fazendo o arroz com feijão, vai dentro todo dia, o máximo que puder, melhor, mais lucro que é, quando vem chegando. O João falou há pouco tempo, né? Que a pessoa vai fazendo as coisas até chegar. Quando chegar, chegou. E despreocupar. O lance é despreocupar de tudo.